O Blue Lock está cheio de talentos e jogadores extremamente bons. Os famosos diamantes brutos. O Shaqiri correndo mais que o Mbappé, o Baron que é praticamente o Haaland. É difícil saber aqui quem é melhor do que quem. E daí sempre fica aquela dúvida. Quem são os melhores jogadores do anime? Esse tipo de pergunta aqui já criou muita briga, principalmente porque não tem o número certo da habilidade de cada um. E pensando nisso, hoje a gente resolveu trazer aqui os 10 melhores jogadores do Blue Lock. E eu já adianto também que os mestres não estão incluídos na lista por motivos bem óbvios. E que também os critérios de avaliação que a gente vai usar estão incluídos a habilidade, o preço de mercado e os seus feitos na obra. E a gente também tá falando dos jogadores do Blue Lock. E apesar das minhas escolhas aqui, sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. E claro, já clica no like e se inscreve aqui, porque isso me ajuda muito e você vai ser o primeiro a receber nossos vídeos. Feito isso, vamos para os jogadores. Em 10º lugar temos o Ryoma Shaqiri. O Shaqiri está sendo o jogador mais rápido da série e eventualmente ele é visto jogando na ponta direita. E os seus passes e chutes são muito bons. Eu acredito que seria muito rude da minha parte não colocar ele aqui nessa lista. Após o jogo do Blue Lock contra o Sub-20 do Japão, diversos clubes entraram em cena e cada jogador teve a oportunidade de escolher onde queria ficar. Assim, todo o Blue Lock ficou dividido entre os integrantes de cada clube. O Shaqiri, o Nagi e o Rell ficaram juntos e, graças ao mestre do Manchester City, o Shaqiri ficou ainda melhor. E ele não só passou por um treinamento físico especial, como também começou a jogar na ponta esquerda, e de uma forma mais independente, querendo marcar os seus próprios gols. Como eu já disse aqui, levamos em consideração o valor de mercado de cada jogador. E se for para analisar o Shaqiri, ele tá dentre os 10 mais caros. E pelo que ele mostrou até agora, esse jogador merece demais entrar nessa lista. Em 9º lugar fica o Rell Mikage. A posição do Rell aqui com certeza vai ser muito questionada, porque depois dele enfrentar o Isagi na Liga Neo Egoísta, ficou bem claro o potencial desse jogador. A especialidade do Rell basicamente é copiar um estilo de jogo, e ainda nas eliminatórias do Blue Lock, o Rell já era um dos melhores. E depois de ver o estilo de jogo do Rin e do Sai, o Rell resolveu copiar e misturar o estilo de jogo dos dois. Assim como o Shaqiri, o Rell teve a ajuda do mestre Chris Prince, e com isso, a jogabilidade dele melhorou bastante. Uma coisa importante também é que o Rell está começando a desenvolver uma visão de jogo diferente, chamada de Meta Vision, uma técnica usada pelo Isagi e o Kaiser, e que possivelmente é usada pelo Hitoshi Sai e Hitoshi Rin. O Rell atualmente está como um 6º jogador com maior valor de mercado, mas analisamos os outros jogadores e ele infelizmente ficou em 9º lugar nessa lista. E em 8º lugar, um dos mais esperados. Ele é o preferido de muitos e foi muito difícil ter que deixá-lo aqui na 8ª posição. Estamos falando do Bashira, um dos principais personagens do Blue Lock e o grande parceiro do Isagi. O ponto mais forte do Bashira sempre foi a sua habilidade em driblar os seus oponentes. A sua força sempre esteve presente nas emocionantes partidas dentro do bloco 5. E ser escolhido pelo Rin depois de um 3 vs 3 mostra muito bem isso. Depois de encontrar o Lavinho, o Bashira também melhorou bastante, principalmente na questão do seu drible, que foi reconhecido aí pelo Isagi, e disse que parecia também mais estável. E como vocês vão perguntar por que ele não tá numa posição mais alta, isso é porque, como vocês viram, todos evoluíram depois do Blue Lock, receber os clubes internacionais, e os próximos jogadores conseguiram pegar umas posições ainda melhores. E agora em 7º colocado vai ficar alguém inesperado, e a galera vai concordar que ele devia ficar numa posição melhor. Mas vamos explicar aqui por que ele ficou nessa posição, e esse jogador é o Shidou Ryusei. Sim, o Shidou tá em 7º colocado. Desde o começo ele se destacou aí bastante, mas se for pra comparar, não é como se o estilo de jogo do Shidou Ryusei fosse algo mais estratégico. O jogo dele é mais um instinto, e também não é como se ele tivesse a velocidade do Shaqiri, o drible do Bashira ou a visão do Isagi. O diferencial do Shidou é simplesmente aí a facilidade para ele marcar os seus gols. E, inclusive, ele se destacou no jogo do Sub-20 porque o Hitoshi Sai estava lá, mas ficou muito claro que ele conseguiu competir com o Rin e mostrado que ele era capaz. Nesse momento, ele está como 16º colocado em valor, mostrando que ele não conseguiu aparecer muito na partida. Mas assim como os outros jogadores aqui, ele ainda não enfrentou Isagi, e por isso está sendo difícil analisar a sua posição, pois com certeza ele vai dar um show quando sair essa partida. Em 6º lugar temos o Nagi Seishu. O Nagi tá sendo um dos personagens preferidos do anime, e não é nada menos porque ele também é um dos mais habilidosos da série. O Nagi mereceu o 6º lugar com seu estilo de jogo. O controle de bola que o Nagi tem aqui, na minha opinião, é o melhor do Blue Lock. O jeito que ele domina a bola em qualquer lugar faz parecer até fácil.
Quando ele se junta com o Urel, os dois ficam imbatíveis então. Assim como foi mostrado na partida deles contra o nosso protagonista, nessa partida o Nagi fez um gol tão bonito que ele repercutiu no mundo todo e fez ele ter um valor de mercado de 88 milhões. O Nagi também treinou com o Chris Prince e ficou ainda melhor, o que fez ele basicamente superar o Isagi em um grande momento da partida Neo Egoísta. No fim ele acabou perdendo a partida, mas nessa análise os próximos jogadores fizeram o Nagi pegar esse sexto colocado. Nesse momento você deve estar se perguntando onde que tá o Isagi na lista. Será possível que ele não tá nem no top 10? Mas da forma que a gente tá falando aqui, dá pra ver que ele tá melhor que esses jogadores que a gente citou. Então agora vamos entrar no nosso top 5. Em quinto lugar fica o famosíssimo Baru Shoei. Não pula essa parte porque você vai querer saber o porquê ele tá na frente de tanto jogador bom. A primeira partida dentro do Blue Lock foi contra o time do Baru, e só nessa partida ele foi o goleador. Ele tem a sua própria área de ouro, que é onde as chances dele marcar aumentam drasticamente, sem contar a distância absurda que ele consegue chutar, mostrando que ele é simplesmente um atacante nato. Até agora ele não enfrentou o Isagi na Liga Neo Egoísta, mas o capítulo 204 do mangá mostrou que ele está mais forte do que nunca, e provavelmente vai dar muito trabalho pro protagonista. Isso porque na partida do Baru contra o time do Bashira, ele marcou 3 gols consecutivos, fazendo com que o seu valor de mercado chegasse aos 100 milhões, que atualmente é o dobro do valor do Isagi. Na minha opinião, é possível que o Yoichi consiga superar o seu oponente, mas talvez ele não ganhe essa partida aqui. Ou seja, o Baru supostamente vai ser um dos que mais evoluíram dentro desse novo arco, e isso garantiu o seu quinto lugar como o melhor jogador dessa lista. Em quarto lugar, Itoshi Rin. Desde o começo do Blue Lock, o Rin era classificado como o número 1 do projeto. A primeira partida dele contra o Isagi foi um 3 vs 3, onde ele saiu vitorioso. Infelizmente ainda não foram lançados os capítulos onde ele enfrenta o Yoichi de novo. E pra quem não sabe, o Isagi desenvolve uma forma de evoluir a sua percepção espacial e melhorar ainda mais a sua posição em jogo, que era uma coisa muito parecida com a do Itoshi Rin, que conseguia prever todos os movimentos em campo. E por isso, uma das partidas mais esperadas é a dele contra o Yoichi. O Rin é claramente um dos melhores jogadores do Blue Lock. É como se ele tivesse todas as capacidades físicas e mentais de maior nível, e também possui a capacidade de ver tudo o que ocorre dentro do campo, assim como o Isagi. Basicamente, não existe um porquê de justificar sua força para ele entrar nesse top 10, mas sim porque ele não está numa posição ainda maior. Mas após vocês verem o top 3, vocês vão entender por que o Itoshi Rin está em quarto lugar nessa lista. E o terceiro colocado não poderia ser ninguém mais que o Itoshi Sai. Bom, eu acredito que já existem pessoas melhores que ele no Blue Lock, mesmo sem contar os mestres como o Naoya. Mas falando em habilidade, o Itoshi Sai está entre os 11 talentos mundiais. Ele casualmente queria jogar como um atacante, mas depois de ver que havia jogadores ainda mais fortes que ele, o Sai resolveu tentar a sorte como o melhor meia do mundo. Vemos ele jogar na partida do Sub-20, onde os irmãos Itoshi se enfrentam, e de cara podemos ver por que ele está entre os 11 craques mundiais. Apesar de todo o seu esforço, o Rin ainda não conseguiu superar o seu irmão, e o gol final contra o Sub-20 acabou sendo do Isagi. E até agora o único momento em que a gente vê ele jogar foi na partida do Sub-20 versus o Blue Lock. Simplesmente o Itoshi é um talento surreal, e acredito que muitos queriam que ele fosse o número 1 dessa lista. E o tão esperado segundo lugar está o nosso protagonista Isagi Yoichi. Deve ter sido um susto para quem não leu o mangá completo de Blue Lock, e para quem leu provavelmente achava que ele estaria em primeiro lugar. Acontece que no começo da obra, o Isagi era apenas um jogador qualquer que mal sabia qual era a sua arma, e com o decorrer da série, ele encontrou e aperfeiçoou tanto ela que ele pode jogar em um nível de um dos 11 craques mundiais. Lá no começo, o Isagi usou sua percepção espacial para devorar os seus adversários, e assim, o Itoshi, o Baru Shoei, Nagi Seichiro, todos eles começaram a ver o Isagi como um rival, tanto que no final do jogo contra o Sub-20, ele foi considerado o coração do Blue Lock. Ficou claro que na segunda partida Neo Egoísta, o Isagi superou o Urel, o Shigiri e o Nagi, e já foi provado também que ele superou o Baru e logo também o Itoshi Rin. O que o protagonista conseguiu adquirir foi uma técnica que consegue ver o campo em basicamente um 4D, e se posicionar para atacar, roubar a bola, defender e muito mais. Ou seja, o Isagi não precisou de drible ou velocidade, mas com seu QI e visão, conseguiu superar quase todos os jogadores. Porém, eu disse quase todos. Então agora, vamos para o tão esperado top 1.
E em primeiríssimo lugar temos o Kaiser. O Kaiser é um jogador do Bastard Mansion, e assim como o Itoshi Sai, ele é um dos 11 super talentos mundiais. Assim como já mencionei, o Kaiser tem um Metavision super avançado. É como se ele pudesse ver os movimentos e jogadas dos adversários e montar uma estratégia. Mas diferente do nosso protagonista, o Kaiser tem mais pontos positivos do que apenas uma boa visão de jogo, como o seu chute chamado Kaiser Impact. Esse é o chute mais forte e veloz de todo o Blue Lock, e como se não bastasse, os outros pontos como velocidade, drible, controle de bola, todos eles são muito bem equilibrados e de alto nível quando falamos no Kaiser. Na última partida do mangá, supostamente o Isagi conseguiu superar o Kaiser, mas não foi ele que marcou o gol, e também ele teve a ajuda do Noel Noah para passar pela defesa. E no fim ele não pôde chutar livremente, e teve que fazer uma assistência para o Yuki Miya, mostrando que o protagonista ainda não superou totalmente o número 10, Michael Kaiser. Assim, o Isagi ainda está como o número 2. Mas lembrando que as melhores partidas do mangá só começaram, e o Yoichi tem muito tempo para mostrar o que ele pode fazer. Depois dessa lista aqui, eu acho que esse vídeo vai ter 1000 comentários fácil. Aliás, já comenta aí como que você queria que ela estivesse. E por hoje é só, deixa o seu like e se inscreve. Fazendo isso aqui, você me motiva a trazer mais conteúdo e será o primeiro a receber nossos vídeos. Tenha uma boa semana e até a próxima.